alguém para ouvir verdadeiramente um mandato de Deus, essa pessoa precisa o quê? Ter intimidade com Deus. Essa pessoa, ela tem que ser o quê? Próxima de Deus. E esse homem, esse rapaz, ele era um profeta que tinha essa qualidade. Ele era o quê? Íntimo do Senhor. Era alguém de Deus. Era alguém que no princípio, que no início, ele tinha o quê? Intimidade com o Senhor. E vem aí a segunda qualidade desse profeta. Se nós observarmos aí no verso 2, irmãos, ele não temia o rei. Ele não temia sequer ser morto ou afrontado pelo rei. Olha para você ver o que diz. Clamou o profeta contra o altar. O rei, ele estava onde? O rei estava no altar. E quando ele chega lá, o rei está no altar para oferecer incenso no altar. Mas o profeta, ele clama contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. E olha o que esse profeta disse: assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do altos, que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem, fala lá com aquele povo e com este rei, que não é da descendência de Davi, porque quebrou um princípio. Ele é o rei ilegal, que no altar que ele está, quando você chegar lá, ele estará lá para oferecer incenso aos bezerros que ele construiu. Você vai profetizar que aquele altar serão queimados os profetas dos altos, os falsos profetas e também ossos humanos, porque vou exterminar a todo este povo, porque não tem mais compromisso com eles. Imagine ver alguém chegando diante do rei, num lugar sozinho, porque a Bíblia não diz que ele estava com alguém, pois ele estava só. E ele chega diante do altar, diante do rei, e ele traz uma mensagem desta. É porque ele não tinha medo. Se você abrir comigo a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Atos capítulo de número 4. Verso de número 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem estava falando aqui era Pedro, porque o povo de Israel nessa época queria de todo jeito calar a igreja do primeiro século, dizendo: eu não quero vê-los mais falando desse Jesus, eu não quero vê-los mais falar da ressurreição desse Jesus. E aí os apóstolos aqui, eles estão dizendo: olha, pois nós não podemos fazer isso, não tem como não falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Irmão, não tem como a gente se calar, seja na frente do governador, do presidente, do prefeito, dos vereadores, dos deputados, das autoridades, das pessoas, da sociedade, das outras nações. Meu irmão, não tem como a gente deixar de falar daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido. Sabe por quê? Porque nós devemos só obedecer a um rei, a um Senhor, que se chama e
tinha. Ele não teve medo do rei. Ele não teve medo de Jeroboão. Ele não teve medo do povo de Israel. Ele disse aquilo que o Senhor mandou dizer. Ele disse com todas as letras aquilo que o Senhor ordenou que ele falasse, mesmo que ele estivesse aqui correndo risco de vida, mas ele não poupou as palavras que Deus lhe mandou falar. Irmãos, quantas são as vezes que nós nos escondemos? Quantas são as vezes que nós nos amedrontamos? Quantas são as vezes que nós achamos que não devemos falar? Quem sou eu para chegar diante daquela pessoa? Meu irmão, se é Deus que está falando, olha, não feche a sua boca, não deixa de anunciar, não deixa de falar aquilo que Deus tem mandado você falar, aquilo que Deus tem colocado na tua boca como profeta, para que você fale, seja ousado na presença do Senhor. Quantas são as vezes que nós, aqui dentro do templo, dentro da igreja, nós às vezes deixamos de exaltar e glorificar o nome do Senhor por vergonha de alguém que está do nosso lado, de imaginar o que essa pessoa vai pensar de mim. Meu irmão, não importa o que vão pensar de nós, o que importa é o que Deus está pensando de mim e o que Deus está pensando de você. Se Deus quer usá-lo, meu irmão, seja um profeta de Deus. Esse profeta, com essa segunda qualidade que ele tinha, ele não amedrontou-se diante do rei, e ele disse tudo quanto Deus lhe mandou falar, ele falou. Terceira qualidade, nós vamos ver aqui que este homem era um homem muito poderoso. Mas quando nós somos ousados na presença de Deus, Deus, ele realiza grandes coisas através da nossa vida. Agora, quando somos medrosos na presença de Deus, pode ter certeza, Deus não vai realizar nada. Porque Deus, ele opera pela fé. E a fé são ações. Não adianta, queridos, eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho ação. Se eu não tenho ação, eu não tenho fé. Amém? Amém. Amém? Amém? Deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção de vocês. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Irmãos, em janeiro, a partir de janeiro, aliás, nós vamos, durante o ano de 2012, nós vamos falar muito sobre honra, princípios de honra. E o primeiro princípio, que vai começar no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, vai ser honra à palavra, e principalmente a palavra de Deus. Não sei se você sabe, se você não sabe, você vai ficar sabendo que além de ser deselegante, é uma desonra a palavra de Deus quando ela está sendo ministrada e nós não damos importância para ela. Porque em João capítulo 1 diz, logo no verso 1, depois você lê lá, que no princípio era o verbo. E o verbo do grego quer dizer palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus.
E a palavra era Deus. A Bíblia está dizendo de quem? De Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo encarnado. É o Verbo, ou seja, é a palavra que se fez carne. Encarnou e se fez carne. Então a palavra é Jesus. Se eu não dou atenção à palavra, eu não estou dando atenção a Jesus. Eu estou desonrando a Jesus. Então olha, por favor, não deixa que nada te tire a proteção da palavra. Não permita que o inimigo roube de você a bênção que Deus tem para a tua vida através da palavra. Talvez tudo que eu vou dizer aqui, tudo que o Espírito Santo está nos falando, de repente 99,9% não vai nos servir para nada, embora eu não acredito nisso. Porque a Bíblia diz que toda